Continuando então a prova de português, a gente foi até a questão 3, vamos agora para a questão 4. Questão 4. Sente os pés no chão, diz a instrutora, com a voz serena de quem há décadas deve sentir os pés no chão. Sente a respiração. Primeiro parágrafo. Esse trecho está corretamente reescrito com um discurso direto substituído pelo indireto, conservando o seu sentido e a correspondência com o restante do texto em: letra A. A instrutora disse com a voz serena de quem há décadas deve sentir os pés no chão, para que sentisse os pés no chão e sentisse a respiração. Letra B. Dizia a instrutora com a voz serena de quem há décadas deve sentir os pés no chão. Sinta os pés no chão, sinta a respiração. Letra C. Com a voz serena de quem há décadas deve sentir os pés no chão, a instrutora diz para sentir os pés no chão e sentir a respiração. Letra D. Diz a instrutora, com a voz serena de quem há décadas deve sentir os pés no chão, que sente os pés no chão e sente a respiração. E letra E. A instrutora, com voz serena de quem há décadas deve sentir os pés no chão, disse que sentiria os pés no chão e sentiria a respiração. Bom, na hora da prova parece que está tudo igual, né? A gente tem que prestar bastante atenção e entender o que está pedindo. No enunciado fala de discurso direto e discurso indireto. Então ele passou a frase do enunciado e falou que ele quer o trecho que está reescrito com o discurso direto substituído pelo indireto. Então, nas opções, a gente quer o discurso indireto e que conserva o sentido do que está escrito lá no início, no enunciado. Então, a primeira coisa é a gente saber o que é o direto e o indireto. O discurso direto, ele representa a fala do personagem, é o personagem falando. E o discurso indireto é o narrador que conta o que o personagem está falando. Então vamos de novo. E o sentido da frase, né? Lá em cima fala, sente os pés no chão, tá entre aspas, é porque é o que a instrutora de meditação falou, né? Sente os pés no chão. E no final, entre aspas de novo, sente a respiração, que representa também uma fala da instrutora. Ela disse, sente os pés no chão, para a gente sentir o pé no chão, para os alunos dela sentirem, né? E depois ela fala, sente a respiração. Então, é fala da instrutora. E aí no meio tá assim, diz a instrutora, com voz serena de que há décadas deve sentir os pés no chão. Isso é o autor do texto que pôs ali. Então vamos para a letra A. Na letra A fala assim, a instrutora disse, com a voz serena, de quem há décadas deve sentir os pés no chão, para que sentisse os pés no chão e sentisse a respiração. Do jeito que tá, para que sentisse, parece que é para que a instrutora sentisse, não para que os alunos sentissem. Para mim, eu já descartaria a letra A. Aí a letra B fala assim, dizia a instrutora, com a voz serena, sinta os pés no chão, sinta a respiração. Dizia, diz. Eu acho que muda um pouco o tempo, né? Lá no começo está diz e aqui na B está dizia. Vamos para a letra C. Com a voz serena, a instrutora diz para sentir os pés no chão e sentir a respiração. Eu acho que é a letra C. Vamos ver como que a gente justifica isso. O difícil é justificar, né? Letra C. Com a voz serena de quem há décadas deve sentir os pés no chão. Isso ele pegou e copiou a parte do meio ali do enunciado. Como eu falei antes, o enunciado está dividido em três partes. Tem uma fala no começo, que está entre aspas. Aí tem a observação do autor do texto. E depois uma outra fala da instrutora. E as falas a gente sabe que é uma fala porque está entre aspas representando a fala do personagem, né, da instrutora. E aí no meio, tô pegando aqui a caneta para mostrar, ver se eu consigo aqui um marcador.
aqui no meio, ó, essa parte, com a voz serena de quem há décadas deve sentir os pés no chão. Na letra C, ele pegou essa parte do meio e colocou aqui, igualzinho, copiou e colou. Com a voz serena de quem há décadas deve sentir os pés no chão. A instrutora diz, então é o autor que está contando pra gente, que a instrutora diz. Quando o autor, né, o narrador que fala, que conta, é o discurso indireto. A instrutora diz para sentir os pés no chão e sentir a respiração. Então a letra C encaixa, né? Que é que ele fala? Sente a respiração, sente os pés no chão. Foi a instrutora que disse. Então, letra C. Com a voz serena de que a década deve sentir os pés no chão, a instrutora diz. Então o autor está contando isso pra gente. A instrutora diz para fazer isso, fazer aquilo. Então tá no discurso indireto, porque é o autor que está contando pra gente, e manteve o sentido do que está escrito aqui no enunciado, que é o mais importante. Além de passar para o discurso indireto, manter o sentido. Então, letra C, gabarito dá 4. Vamos agora para 5. Observe-se uma relação de causa e consequência nessa ordem. Nessa ordem é muito importante. Então, se aparecer ao contrário, consequência e causa, não vai servir. Nessa ordem. No seguinte trecho. A voz da instrutora é tão calma e segura que me dá a certeza de que ela consegue comer o macarrão e me dá a esperança de que também eu um dia aprenderei a comer o macarrão. Para mim já é a letra A. Então aqui, ó, vou pôr de verde. A voz da instrutora é tão calma e segura, seria a causa. E a consequência é o resto todo, que me dá a certeza, e um dia eu também. Isso tudo seria a consequência. Pela voz dela ser calma, eu tenho certeza que. E aqui seria talvez esse tão. Deixa eu tirar as marcas, né? Senão vai ficar muito papagaiado. Eu acho que aqui, ó, o que vai dar certeza pra gente. Vamos ver se eu consigo pegar o azul. É aqui, ó. Tão que. Aí aqui no tão seria a causa. A voz do tutor é tão calma que. E aí vem a consequência. Me dá certeza de que ela consegue, que eu vou conseguir também. Eu acho que é a letra A. Vamos para as outras ver se eu consigo provar que não é as outras. Então eu vou deixar uma setinha que eu acho que é a letra A. Letra B. Depois, nem vou conseguir comer o resto do macarrão. Ou sentir o gosto. Porque aqui eu acho que existe causa e consequência, mas não está na ordem. Primeiro começou com a consequência e depois, consequência e depois a causa. E aí a B fica fora. Vamos para a letra C. Um lagarto, penso, jamais faria um curso de meditação. Sente a pedra, agora sente, esquece. Não tem nem causa nem consequência. Ele está só narrando ali. Não consegui achar essa relação de causa e consequência. Na B, pelo menos, tinha consequência e causa, né? Vamos para D. Os seres humanos se voltavam ávidos a técnicas milenares de relaxamento, na esperança de encontrar alguma paz e algum sentido. Eu acho que aconteceu a mesma coisa aqui lá da letra B. Veio a consequência e depois a causa. Eu poderia falar que a causa era na esperança de encontrar, aí a consequência seria os humanos se voltavam ávidos em busca, né, de sentido e tal. Então a letra D está fora da ordem. Se tiver causa e consequência, está fora. Letra E. Eu nunca estive aqui. Aqui e agora. O ansioso está sempre em outro lugar, sempre preocupado. Não tem nenhum conectivo, nenhuma conexão, nada que indique que uma coisa é causa e que outra coisa é consequência. Se ele tivesse usado alguma coisa conectando aqui, assim, ó. Eu nunca estive aqui porque o ansioso está sempre em outro lugar. Ou já que o ansioso
alguma coisa que conectasse e desse essa impressão, né, de causa e consequência. Na frase não tem. Ele coloca frases sem a conexão que dê a impressão de causa e consequência. Então, letra E também não. Então, resta pra gente a letra A. Deixa eu conferir aqui. Questão 5, gabarito letra A, tá certo? Para não ter dúvida, eu vou escrever aqui, letra A. Vamos para 6. A prova de português vai até a questão 10. Lembrando que nós vamos fazer a prova inteira. Questão 6. Considere a seguinte passagem do 7º parágrafo. É só o que eu peço há 5.000 anos de tradição, acumulada por monges e budas, e maharishis, ou maharishis, e demais sábios, barbudos ou imberbes, do longínquo Oriente. Uma análise correta da linguagem empregada na passagem está na alternativa. Vamos para a letra A. Letra A. A conjunção ou estabelece entre os vocábulos barbudos e imberbes sentido de comparação. Então vamos voltar lá. Cadê? Aqui. Acumulados por monges, sábios e demais sábios, barbudos ou imberbes. Eu acho que imberbes deve ser sem barbas, né? Barbudos ou imberbes. Conjunção ou estabelece sentido de comparação? Não acho que é comparação. Essa questão 6, eu acho que é uma alternância. Com barba, sem barba, monge, Buda, sábio, barbudo, sábio, sem barba. Não está comparando que um tem e que o outro não tem. Está só como se estivesse enumerando, né? Está só alternando. Será comparação? Não, é mais uma alternância. É mais uma enumeração. Mas vamos deixar aqui, ó, mais ou menos, porque se não tiver nenhuma que responda, talvez com um esforço, pode ser a letra A. Vamos para a letra B. A repetição da conjunção e organiza uma enumeração, em que o último elemento tem sentido mais genérico que os anteriores. Vamos voltar lá. É só o que eu peço, papapá, e tá aqui, aqui e aqui. Acumulada por monges e budas e maharishis ou maharishis e demais sábios barbudos. Eu acho que é a letra B. Ainda mais que ele fala que o último elemento tem sentido mais genérico. E a gente percebe isso aqui no demais. Demais, sábios, barbudos. Ou seja, para englobar todo mundo, não esquecer de ninguém. É igual quando vai agradecer, né? A fulano, a ciclano e a todo mundo que ajudou. Então, aos demais sábios, tem a ver aqui com esse último elemento. Tem sentido mais genérico que os anteriores. Então, esse E é uma enumeração. É um, e o outro, e o outro, e o resto todo. Acho que é a letra B. Se eu tiver que escolher entre A e B, eu fico com a B. Então, vou pôr uma setinha aqui, ó. Na minha simbologia, a setinha vale mais do que o mais ou menos. Eu ponho isso aqui, que é isso que eu faço quando eu estou fazendo prova. Letra C. O termo sábios está empregado com a mesma função sintática que na frase o sofrimento nos deixa mais sábios. Eita. Então, vamos colocar aqui, sábios. Lá na frase está os demais sábios. E aqui fala, o sofrimento nos deixa mais sábios. Não é o mesmo sentido, né? Ali ele estava enumerando demais sábios barbudos. Estava enumerando junto com o monge Buda. E aqui está colocando como a qualidade. O predicativo, o sofrimento nos deixa mais sábios. Nos deixa mais sábios. Os demais sábios. Não tem o mesmo sentido nas duas frases, né? Não pegaria a letra C, não. Vamos para a letra D. A preposição a induz um vocativo.
a quem o autor se dirige com acentuada deferência. O vocativo é para chamar. Você chama pelo vocativo. Você vai chamar alguém, mãe, tia, você, dependendo, né, como é que tá na frase, é um vocativo, você está chamando. E ali tá, tudo que eu peço há 5.000 anos. Ele não está chamando os 5.000 anos de tradição. Os 5.000 anos ali, ele não está sendo chamado. O a não pode ser um vocativo. A gente não chama ninguém por a. A é artigo. A alguma coisa. Ou está pedindo a alguém ali no caso, né? Mas o a como um vocativo, não consigo lembrar de nenhum exemplo que exista. Então, letra D também não. Letra C também não. Porque sábio não tá. Embora, mesmo que a gente não consiga identificar qual que é a função sintática de sábios numa frase e na outra, a gente consegue saber que não é o mesmo sentido. E letra E. A preposição por estabelece relação de causa, assim como na frase. A reunião foi adiada por falta de quórum. Onde que está por? Acumulada por monges e budas. Aqui não tem um sentido de causa. Aqui tem sentido de causa, porque foi adiado porque faltou um número satisfatório, né, de gente presente para fazer a reunião. Mas aqui não, foi acumulado pelos monges. Então esse por, ele é o agente da passiva. Não tem relação de causa. Então a gente fica com letra B. Letra B, gabarito da 6. Deixa eu conferir. 6B. É isso mesmo. Vou pôr aqui, tá tudo rabiscado, né? Vou pôr aqui B, para não ficar dúvida. Agora a gente vai para 7. Sinal indicativo de crase pode ser acrescido, por ser facultativo, a expressão destacada em. Letra A. Meditar é aprender a estar aqui agora. Letra B. Se voltavam ávidos a técnicas milenares de relaxamento. Letra C. Agora sente o sol aquecendo as escamas. Letra D. Macarrão que esfria à minha frente. E letra E. Esquece as moscas. Agora vamos ver quais são. Aqui ele está falando que poderia ter crase facultativa. Eu aprendi recentemente que só existe 2 casos de crase facultativa. Ela só pode ser facultativa antes. Vou pôr aqui, ó. Facultativo, vou pôr uma setinha. Primeiro, antes de nome próprio. Antes de nome. Nossa, a letra é maravilhosa. Próprio. Claro que nome próprio feminino, né? E o segundo, que vai ser antes de pronome possessivo. Então, antes de pronome possessivo. Vou abreviar. Também feminino. Então, antes de nome próprio e antes de pronome possessivo. Só com isso a gente já resolve. Aqui, ó. Estar aqui? Não. Técnicas? Não. Escamas? Minha. Minha é um pronome possessivo, feminino. Então, aqui, se a gente quisesse, poderia ter uma crase e não ficaria errado. É um caso facultativo. Então, aqui, só com essa dica, né? A crase facultativa só pode vir antes de nome próprio, feminino, que aí você está especificando, né? E antes de pronome possessivo, feminino também. Então, aqui, minha seria o pronome possessivo. Então, aqui, letra D, gabarito da questão 7. Vou conferir aqui para não falar bobeira. Letra D, 7. Vamos agora para 8. Tá acabando. Questão 8. Não há nada de místico na meditação. Pelo contrário, meditar é aprender a estar aqui, agora. Esta passagem está corretamente reescrita, com o sentido preservado,
Em linhas gerais, em A. Meditar é aprender a estar aqui, agora, exceto quando não há nada de místico na meditação. Esse exceto aqui estragou tudo, né? Vou pegar uma coisinha aqui para poder ir marcando. Vamos ver se ficou bom. Esse exceto aqui, ó, não ficou bom. Então não pode ser letra A. Não. Não obstante, e lá na coisa tá como pelo contrário. Não há nada de místico na meditação, pelo contrário. Meditar é aprender a estar aqui agora. A letra B. Não obstante, não há nada de místico na meditação. Meditar é aprender a estar aqui agora. Esse não obstante ficou estranho, né? Para falar não obstante, mas a gente tinha que ter alguma coisa antes. E aqui a frase solta, não sei. Não tá bom para mim, não. Vou passar para a próxima. Vou deixar aqui, ó. Aqui eu já falei que não é. Ó, não consegui mudar. Pera aí. Trocar aqui pelo lápis. Aqui não é A. Não obstante, eu não sei. Então, eu vou pôr aqui um mais ou menos. Letra C. Meditar é aprender a estar aqui agora. Contanto que não há nada de místico na meditação. Contanto que não há nada. Tá estranho, né? Contanto que não haja nada. Contanto que não serve pra gente, não. Então, letra C também não. Letra D. Não há nada de místico na meditação. Haja vista que meditar é aprender a estar aqui agora. Haja vista a gente não usa muito, né? Mas eu tô achando que vai ser a letra D a resposta. Talvez se a gente trocar por visto que meditar, a gente ainda mantém o sentido da frase. Não há nada de místico, voltando lá em cima, né? Aí ele fala, pelo contrário, meditar é aprender a estar aqui agora. Não há nada de místico, visto que meditar é aprender a estar aqui agora. E não tem nada de místico em estar aqui e agora. Eu tô gostando da letra D. Vamos para E. Não há nada de místico na meditação. Malgrado, meditar é aprender. Malgrado tá complicado, né? Malgrado. Malgrado, parece que é uma coisa que não agrada, né? De malgrado. Não sei direito o que significa, mas eu fico com a letra D. Letra D serve para mim. Então vamos ver aqui. Questão 8, né? Conferir. Questão 8, letra D. É isso mesmo. Para que não fique dúvida, letra D, resposta da questão 8. Foi interessante que a FCC fez aqui nessa prova, né? Ela pediu, quase tudo parece ser interpretação de texto, mas ela vai colocando a gramática ali no meio. Você sai, o aluno desavisado sai achando que nem teve gramática. Vamos para 9. Uma frase redigida com clareza e correção é... Questão 9, né? Letra A. O ansioso ocupa-se em elocubrar, que eu não faço ideia nem do que significa, a respeito de fatos futuros, enquanto negligencia-se do tempo presente. Olha, eu só por esse elocubrar aqui eu já pulava a letra A e falava que não foi claro, que ele pediu clareza e correção, né? Eu já falava que não era claro e já falava que letra A não serve. Mas vamos continuar. Vamos ver se tem uma que não dá dúvida, né? E por que eu não consigo trocar o lápis? Acho que agora eu consegui. Chegar à Lua e avançar na engenharia genética não mitigaram as inquietações que encerram a humanidade. Se a gente for falar de clareza, mitigar, encerram, já fica ruim para mim. Mas esse encerram aqui, no meu entendimento,
não está bem aplicado. Que encerrar seria finalizar, terminar, morrer, acabar. É encerrar. E as inquietações, elas não encerram a humanidade. Elas instigam, elas preocupam, elas deixam ansioso, mas encerrar não acho que está correto. Vamos para a letra C. Os 30 minutos que se perderam quando nasci nunca foram recuperados. Pelo menos é como sinto-me. Como sinto-me. Eu acho que esse como, ele pede que o me venha para cá. E aí seria como me sinto. E isso seria a falha dessa questão. Eu não marcaria. Vamos para a letra D. A revista dominical do New York Times publicou uma matéria interessante, cujo tema versava ansiedade. Olha, quando tem cujo, não precisa desse o aqui. Fica errado. Então, o certo seria cujo tema versava ansiedade, versava sobre ansiedade. Eu acredito que esse o aqui separado está errado. E vamos para a letra E. Reunidos em um prédio em São Paulo, alguns de nós procurávamos aprender um modo de vencer a ansiedade. Eu não consigo achar nada aqui que não esteja claro e que não esteja correto. Eu fico com letra E. Letra E, para mim, é a resposta. Vamos conferir aqui, né? Claro que eu faço essa questão com gabarito, né? Para não correr o risco de passar um negócio errado para vocês. Então, 9, letra E. Reunidos em um prédio de São Paulo, alguns de nós procurávamos aprender um modo de vencer a ansiedade. Tá tudo certo, tá tudo claro. Letra E é o gabarito dessa questão. E agora, finalmente, a última questão de português dessa prova. Está redigido com objetividade. Já é a segunda ou terceira questão desse tipo, né? Terceira questão desse tipo, de correção de frases. Está redigido com objetividade e correção o que se encontra em. Letra A. O medo de ser excluído de eventos sociais é um dos muitos fatores que levam os usuários da rede a se virem na obrigação de estarem constantemente conectados, o que em grande parte dos casos gera comportamentos compulsivos. Eu acredito que falta vírgula aqui. Ficou aqui nessa parte, ó, o que em grande parte dos casos gera comportamentos compulsivos. E aí, se a gente tirasse o que está entre vírgula, ia ficar de estarem constantemente conectados, o que gera comportamentos compulsivos. A frase ainda ficaria correta. E a parte entre vírgulas meio que explica, né? Faz uma parte assim explicando o que está acontecendo. Então, eu acho que faltou essas vírgulas. Então, eu vou colocar um mais ou menos aqui. Pode ser que a gente tenha que voltar na letra A. Letra B. A dependência à internet, tá estranho, né, esse A, é tamanha que muitos indivíduos têm seu humor alterado quando chegam em um local que não é possível conectar-se. Paralelamente, as relações no meio não virtual tendem a se fragilizar. Olha, eu acredito que as relações, no plural, tendem a se fragilizar. Acho que aqui teria que estar no plural também. E quando ele fala, quando chegam em um local, eu acho quase certeza que esse em está errado. Seria chegam a um local. Chegam a um local e não em um local. Então, letra B já foi. Não pode ser. Letra C. Estudos recentes alertam quanto os impactos nocivos do uso desregrado das redes sociais. Jovens que passam
mais de 2 horas por dia nesses ambientes são mais suscetíveis a desenvolverem sintomas de ansiedade e depressão. Ó, aqui em suscetíveis tá faltando um S. É S-U-S-C. Suscetíveis. Então tá faltando o segundo S aqui. E estudos recentes alertam quanto aos impactos, né? Quanto os impactos. Então, 2 erros já, né? Letra C tá fora. Letra D. As redes sociais têm adquirido importância crescente na sociedade moderna. Sua relevância estende-se da vida pessoal às mobilizações sociais. Seu mau uso, entretanto, pode desencadear um transtorno de ansiedade. Olha, por enquanto eu não achei nada não. Vamos de novo. As redes sociais têm adquirido, então aqui está no plural e aqui também, então tá certo, têm adquirido importância crescente na sociedade moderna. Sua relevância estende-se da vida pessoal às mobilizações sociais. Então, vai da vida às mobilizações sociais. Seu mau uso, entretanto, pode desencadear um transtorno de ansiedade. Ó, eu gostei da D. Imagine que ela é a certa. Vamos para a letra E. Além do tempo perdido, passar muito tempo nas redes sociais prejudica a saúde mental. Isto porque, quanto mais tempo gasto diante do celular ou do computador, mais tempo se quer ficar, o que as tornam tão viciantes. Eu acho que o errado aqui, esse as tornam tão viciantes, mas só que provavelmente querendo falar de redes sociais, mas redes sociais ficou longe, tá aqui no começo da frase. Para poder retomar elas, só um as não ia ser o bastante. Teria que citar elas de novo, no meu entender, né? O que torna as redes sociais tão viciantes. Então, porque aqui perto, o que a gente tem? Tem computador e celular. E as não vai servir para computador ou celular. Deve ter a ver com rede social, que ficou muito longe. Então, para retomar, eu imagino que teria que escrever de novo, o que torna as redes sociais tão viciantes. Então, para mim, o errado aqui seria isso. Não ficaria com a E também. Então, letra A e letra D, vamos ver o que tem de errado na A. É a falta de vírgula, né? Que eu já tinha falado aqui e aqui. Então, vamos ver aqui. Letra D, vamos ver a 10, gabarito, letra D. Tá certo? Então, letra D é o gabarito dessa questão. A frase correta é a da letra D. Aqui a gente terminou o português. Daqui a pouco a gente continua com matemática e raciocínio lógico. Até lá.